Queridos, no livro de Salmos 126 está escrito: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Estamos aqui em Cânticos dos Degraus, que surge a partir da restauração de Jerusalém e do segundo templo. Queridos, o livro dos Salmos é um livro escrito por vários autores das Escrituras Sagradas. Ele não contém capítulos, pois não é um livro que narra uma história como os outros livros da Bíblia, mas ele é um livro que narra poesias, lido nas festas judaicas, nos rituais judaicos e nas sinagogas após o exílio babilônico. Ele expressa sentimentos de adoração, sentimentos de derrota de guerra, sentimentos de vitórias de guerra, sentimentos de exaltação ao nome do Senhor, sentimentos de angústias, como o salmista Davi quando está com a alma abatida, mas também narra sentimentos em que garante a presença do Senhor em suas vidas, como o Salmos de 91, que é lido e escrito pelo, até então, onde sabemos, Moisés. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E os irmãos já sabem o resto. Esconde suas penas, debaixo de suas asas estamos seguros. E contém nesses livros os sentimentos dos salmistas. Por isso que quando nós lemos, por exemplo, o Salmos 23, que Davi está em uma fase da sua vida, que ele diz: prepare perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, pois ele está expressando o sentimento e entrega uma adoração, ainda que na sua limitação humana, ao Senhor. É por isso que eu gosto do livro de Salmos, pois contém o sentimento da pequenez do homem em relação à grandeza de Deus. E o Salmo de número 126 expressa para nós a alegria de ver novamente Jerusalém, a alegria de retornar novamente à sua nação. A verdade é que o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio, eles nascem devido à desobediência que vem da parte dos homens a Deus. Porque Deus faz uma aliança com o povo desde Moisés, desde a era mosaica até os tempos de Josué. E nós sabemos que o livro de Josué se encerra com o povo fazendo uma aliança com Deus de que jamais serviria a outros deuses, ao ponto de Josué olhar e dizer:
Escolham para vocês o que vocês querem, os deuses que vocês querem, porém eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E a nação de Israel olha para Josué e diz, não terá outros deuses no nosso meio. Nós adoraremos somente ao Deus de Israel. Porém, nós chegamos em uma fase do período da história de Israel em que Moisés morre, Josué morre, entra os juízes, e entra juízes, sai juízes. De acordo com o juiz que entra, a nação segue os princípios e caminhos do juiz. Nós sabemos que nós tivemos juízes extremamente bons em Israel, mas também tivemos juízes extremamente maus em Israel. Sabemos que tivemos juízes exemplares como Débora, mas também tivemos juízes que não foram tão exemplar como Sansão. Tivemos juízes que foram meio termo, como Gideão, que começou de uma maneira excelente, mas por fim acabou não terminando de uma maneira tão correta como deveria. Sabemos que o seu filho também foi um homem que fez coisas horríveis em Israel ao ponto de matar os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer para nós, a história vai nos narrar que quando não tinha líder sobre a nação de Israel, Israel fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. E o pecado de Israel está em não exterminar completamente quem Deus disse que deveria ser exterminado no meio do povo. Quando nós lemos o livro de Josué, nós vemos que alguns dos povos que deveriam ter sido exterminados, como os cananeus, filisteus, alguns desses homens que ficaram na nação de Israel, foram os responsáveis por influenciar a nação de Israel. O primeiro pecado que Israel comete, então, é o pecado de se deixar ouvir sobre vozes malignas. Alguém que foi chamado para influenciar as outras nações agora estava sendo influenciado por essas nações. É por isso que quando Deus diz, aqui eu já começo a pregar, é por isso que quando Deus diz para nós, abandona, tira da sua vida, mata o que te mata, mata o que te fere, mata aquilo que pode te prejudicar. Ele não está pedindo simplesmente para deixar de lado. Ele não está simplesmente pedindo para você ignorar. Ele está pedindo para você tirar do seu meio, matar do seu meio. Querido, aquilo que afasta a presença de Deus da sua vida não deve simplesmente ser ignorado, deve ser tirado, arrancado, exterminado. Não pode estar no seu meio, não pode andar com você. Se fere os princípios de Deus, tira, arranca, mata, corta o mal pela raiz, porque o Deus que é poderosíssimo e onisciente, onipresente para saber aquilo que nós, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos, é o Deus que te dá certeza que se vai te prejudicar lá na frente, é porque Ele sabe que vai prejudicar. Arranca, ouça a voz de Deus. Israel não arranca o pecado do meio do povo, não arranca o povo que peca do meio do povo e cai na falácia do povo. Agora, no período dos juízes, os homens que fizeram promessas a Josué estão retornando com os deuses. No período de Samuel, que foi o último juiz, que nós já começamos a entrar na era da monarquia em Israel, que é a era do rei, como que a era dos reis surge? Quando o povo rejeita a Deus. É por isso que ele olha para Samuel quando o povo pede um rei em Israel e fala: Samuel, não precisa se abater, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. É um rei que eles querem, dê rei a eles. E então a nação de Israel começa a se prostituir com outros deuses. Quando Davi morre, que foi um rei bom em Israel, a nação de Israel, de Salomão para frente, começa a se corromper. Nós temos a divisão do reino de Jeroboão com Roboão.
aonde um vai para o sul com a tribo de Benjamim, que é Judá, e as outras nações acabam indo para o norte. Mas mesmo assim o povo continua se prostituindo. Porque dependendo da influência que você exerce sobre uma pessoa, você pode exercer tanto positivamente como negativamente. Por isso, seja um ministro de Deus, querido, que vai exercer sobre o povo influências positivas geradas pela presença de Deus. Queira ser o tipo de pessoa que vai influenciar pessoas a orar mais. Queira ser o tipo de pessoa que vai influenciar pessoas a jejuar mais. Queira ser o tipo de pessoa que vai influenciar pessoas a ter mais sede da presença de Deus. Porque dependendo do poder que Deus colocar na sua mão, se mal administrado, pode te servir de perdição. Então o povo começa a pecar contra Deus. E o resultado do pecado contra Deus é o cativeiro babilônico em Judá. E o cativeiro assírio em Israel. Em Judá, a sede, a capital de Judá era Jerusalém. E em Israel, Samaria. Há uma divisão tão forte no meio do povo de Israel que os judeus que vêm de Judá não conseguem considerar eles parte da família, aqueles que são do norte, que são o povo dos samaritanos. É por isso que quando nós vamos ler os evangelhos, João e Tiago ficam bravos com o samaritano ao ponto de pedir que Deus mande fogo do céu sobre eles. É por isso que quando nós lemos a narrativa do bom samaritano, ele não é citado na parábola como um homem que pertence à nação de Israel, aliás, à nação judaica, porque eles fizeram a separação. Mas para Cristo ainda era povo de Deus. É por isso que ele cita o samaritano. Ele não tem origem, ele não tem nome, ele não tem cargo como o levita, que teve cargo como sacerdote, mas ele teve um coração de adorador, um coração de alguém que tem Deus em sua vida, de misericórdia e compaixão, que é o sentimento de Cristo e de Deus, que deve ser gerados em nós também. Então, Jerusalém agora é tomado por Nabucodonosor em 3 etapas da Babilônia. E a gente vê que ele vai deportando Judá aos poucos. E quando ele chega na plenitude da deportação babilônica, que é consequência do pecado de Israel, que é consequência do pecado de Judá, que é consequência do pecado de um povo que decide ignorar a voz de Deus, o que nós vemos é que, diferente do que nós pensamos, a Babilônia, ela não é um período de extrema crueldade politicamente falando. O que eu quero dizer com isso, igreja, é que, diferente do que nós pregamos historicamente falando e politicamente falando, a Babilônia tinha um governo aonde ele não era extremamente dominante sobre as nações. Diferente de Roma, que domina as nações e está no controle de tudo, porém separadamente mandando imperadores para aqueles locais, a Babilônia, ela puxa para o centro dela, ela puxa para a região dela. Porém, o que ela faz? Ela não traz exatamente todas as pessoas para o centro da Babilônia. Na verdade,
a Babilônia deporta para a cidade que até então, segundo historiadores, era a Mesopotâmia. Ela traz para lá a elite, a classe elitizada das pessoas. Então o Judá, que é deportado para Babilônia e está no cativeiro, não vai em sua plenitude para a Babilônia. Na verdade, quem vai para a Babilônia, no centro da Babilônia, na região babilônica, são aqueles que são elitizados, como Daniel, que estava no palácio. Daniel já cresceu no palácio. Apesar da pouca idade que foi deportado para a Babilônia, esses homens que são Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Misael, Ananias e Azarias, que recebem esses nomes babilônicos na Babilônia, eles são homens da elite de Judá. A prova do que eu estou dizendo aqui é que o Senhor diz a Jeremias, e Jeremias diz ao povo, que eles deveriam plantar na Babilônia, que eles deveriam frutificar na Babilônia, eles deveriam construir casas. Isso está registrado em Jeremias, capítulo de número 29. Porém, não são todos que vão para a Babilônia. Alguns ficam no cultivo de Israel, alguns ficam no plantio de Israel em Judá. Alguns ficam na nação. Quando a deportação vem, Jeremias ainda está vivo, ele foge para o Egito, porque ele não vai para a Babilônia. E há também os profetas que nasceram na Babilônia e que ficam a partir do período do exílio babilônico. O exílio babilônico ele acontece por cerca de 70 anos. São 70 anos em que o povo, após ser deportado para a Babilônia, vive afastado do templo da presença de Deus. E o que mais é triste sobre a Babilônia é no quesito espiritual da coisa, porque a Babilônia não tem para si o Deus de Israel como Deus. Então, quando eles veem o ouro, a prata, o cobre, as coisas de importância em utensílios caros do templo, eles não estão vendo aquilo como consagrado a Deus. Eles estão vendo aquilo como um retorno financeiro para eles. O perigo de nós termos um coração babilônico é que aquilo que para Deus é sagrado e para nós que não, e para as pessoas que têm um coração sagrado diante de Deus e que enxergam Deus como sagrado, é que para o babilônico isso não tem importância. Então, aquilo que nós vemos como precioso, aquilo que nós vemos como algo de valor na presença de Deus, no período na mente das pessoas babilônicas, aquilo é só mais uma coisa. É por isso que nós não devemos nos conformar com a Babilônia. Queridos, para o babilônico é normal 3 casamentos. Querido, para o babilônico é normal uma relação extraconjugal. Queridos, para o babilônico é normal uma relação onde não tem o matrimônio ou o casamento. Queridos, para o babilônico é normal viver longe daquilo que a presença de Deus tem como desagrado. Mas para aqueles que têm um coração de Judá, não é normal. Ei, para nós é sagrado o casamento. Queridos, para nós é sagrado o santo leito. Para nós é sagrado uma vida sexual dentro de um casamento permitido por Deus. Queridos, para nós é sagrado estarmos diante da presença de Deus, acordarmos diante de Deus, entregarmos o nosso dia para Ele, entregarmos a nossa confiança para Ele. É por isso que, independente do lugar que você tiver e no meio de pessoas que você tiver, é que você não deve se contentar com os costumes daqueles que não têm Cristo por sagrado. É por isso que Daniel, quando vai para a Babilônia, como Misael, Ananias e Azarias, eles não se curvam diante do rei, eles não se curvam e não se prostram diante dos manjares babilônicos, porque para quem é babilônico é só mais um manjar, mas para quem sabe o que é viver longe da presença de Deus, e primeiramente, aliás, mais profundamente, para quem sabe o que é viver com o centro da presença de Deus, não é só mais um manjar, não é só mais
mais uma proposta. Não, não, não. É perdição. Não, não, não. É queda. Já tinham caído em pecar contra Deus, mas eles não aceitaram estar no estado de queda. É por isso que Deus olha para Israel, é por isso que Deus olha para Judá e fala: o que vocês vão sofrer na Babilônia. E para aqueles que não estão na Babilônia, mas estão sobre o governo babilônico, o que vocês vão sofrer é ver tudo aquilo que nós construímos como nação, cujo eu era o Senhor, sendo desabado na frente de vocês. Vocês não vão poder fazer nada. Imagine vocês passarem longos períodos na presença de Deus. Orações, buscas, monte, congressos, vigílias, lugares aonde a presença de Deus se manifestou, e por causa da queda que vocês escolheram por ignorar a voz do Senhor, ver isso se desmoronar, ministérios se desmoronar, sonhos ministeriais se desmoronando, porque não ouviram a voz de Deus, e agora Deus está agindo sobre o seu pecado, Ele está agindo de uma maneira corretiva sobre o seu pecado, e você não pode fazer nada, porque tu plantou isso. Mas aí vem a voz de esperança sobre a nação de Israel. E ele diz: vivam normalmente, plantem, colham. E no verso de número 10 de Jeremias 29, 10 e 11, 9, 10 e 11, ele diz: bem sei eu o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e de vos fazer prosperar e não de mal. Sabe o que é a Babilônia, meu querido? A Babilônia é saber que não estamos no nosso lar. É saber que mesmo diante da nossa infidelidade, pela graça de Deus vertida no seu sangue na cruz do Calvário, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo quem é. Eu não mudei. Filho, eu não mudei. Tu mudou. Tu aceitou propostas. Você aceitou lugares aonde estar em lugares aonde a minha presença não estava. Mas eu ainda sou Deus. A minha graça ainda te alcança, filho. O meu perdão ainda te envolve na presença novamente. A minha misericórdia, filha, é o motivo de tu não ter sido consumido até hoje. Por isso, filho, 70 anos. São 70 anos que vocês estão longe de onde deveriam estar. Mas a minha mão ainda está estendida sobre você. Mas a minha mão ainda está sobre você. Porque eu te escolhi. A minha presença é mais forte do que tu, filho. Querido. A sede por mim é maior do que o seu desejo de fugir. As minhas mãos ainda são maiores do que você e sempre serão maiores do que você. Portanto, vocês vão chorar. Vocês vão sofrer. Não espere que não sofra. Não espere que não sintam.
porque é para sentir. Não esperem que a vida amance o calo de vocês, porque na verdade ela vai apertar mais o calo de vocês. Mas há uma promessa linda. Aquilo que é choro será vertido em alegria. No Salmo 137, como os homens estão na Babilônia, juntos ao rio da Babilônia nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Em outras palavras, o salmista está dizendo, lembrando-nos aonde a presença de Deus estava conosco, lembrando-nos aonde as mãos de Deus estavam estendidas sobre nós, mas agora estamos fora da nossa pátria, mas agora estamos fora da nossa nação, estamos fora do nosso lugar de origem, da qual foi lutado e conquistado pelas mãos e ajuda das mãos de Deus. Foi mar que se abriu para nós chegarmos aqui. Aleluia, foi pestes vencidas para que nós chegarmos até aqui. Foi coluna de fogo à noite, a nuvem de dia. Foi armando tabernáculos e Deus tabernaculando entre nós. Foi tão duro chegar até aqui para nós perdermos diante de um pecado que nós escolhemos cometer. E agora, quando nós olhamos para essa nação que estamos, que não é nossa por pertencimento, nós nos sentamos à beira desse rio e choramos, nos lembrando da nossa nação. Mas, queridos, a exortação de Deus para esse povo é: não desista, filho. Ainda diante de um sistema corrupto, eu vou levantar pessoas que não se misturam com a corrupção, para que a minha presença seja exaltada. E eu serei Deus até na Babilônia. Eu serei Deus até no meio dos gregos. Eu serei Deus até no meio dos romanos. Eu serei Deus independente de onde vocês estiverem. Eu serei o vosso Deus. E sabe qual é a promessa mais linda? Ela se encontra em Apocalipse, capítulo de número 21. Ei, querido, eu sei que esse sistema te constrange. Eu sei que esse sistema tenta te paralisar. Eu sei que a pressão psicológica do mundo tenta fazer uma mistura na sua mente em que você não sabe se serve, se não serve, aonde o cansaço te toma e você não consegue estar em plenitude com a presença de Deus todos os dias. Mas se tu se manter fiel, se tu se manter firme, seremos arrancados desse lugar que não é a nossa pátria natal e seremos levados juntamente, novamente, com Jesus Cristo a Jerusalém de Deus. Sabe qual é a promessa para aqueles que choram? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. E é isso que Israel, que Judá está sentindo. Em Salmo 137, eles estão chorando junto ao rio da Babilônia. No Salmo 126, por Salmos não ser cronológico nas ordens dos seus números, eles estão chorando de alegria. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diz entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Salmos 126:5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Toda dor irá passar, e as lágrimas dos seus olhos Deus enxugará. Resista, filho. Continue firme. E cante cânticos de alegria quando chegar a hora. Portanto, passe pelo processo
e veja as mãos de Deus estendidas sobre vós. Amém, meus queridos. Deus abençoe.